Paz e bem, vamos dar continuidade a este 12º encontro, reflexão da Suma Teológica de Santo Tomás, no sentido de leitura, tentando dar alguma explicação. Livro 1, estamos na terceira questão. Nós vimos no artigo, primeiro, existe em Deus composição de forma e matéria? Então, nós vimos no artigo 1º, seria Deus um corpo? E agora, esse segundo artigo. Deus tem forma e matéria, uma composição? Nós vimos então que no primeiro artigo Deus não é corpo, Deus é espírito, espírito é incorpóreo, não tem corpo. Agora quer-se provar que em Deus não existe composição de forma e matéria. Isto faz parte das criaturas, não do Criador. Deus é forma pura, mas nele não existe matéria. Então, nós vamos ver essa relação entre matéria e corpo. Quanto ao segundo, no caso artigo, assim se procede. Então, a hipótese. Parece que em Deus existe composição de forma e matéria. É a hipótese. E depois vai provar que essa hipótese não é verdadeira. Para justificar esta hipótese que ele começa, ele cria três teses. A primeira diz, na verdade, tudo que tem alma é composto de matéria e de forma. Porque a alma é a forma do corpo. Ora, é a alma que faz o corpo ser vivente. O corpo é individualizado pela matéria, mas é a alma que é a forma do corpo. Ora, a Escritura atribui a Deus uma alma. Então, ele vai usar o argumento bíblico para justificar essa tese. De acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz: o meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás, não agradará mais a minha alma. É um recurso de linguagem. Logo, então, essa tese vai mostrar: Deus é composto de matéria e forma. Por causa desta citação da carta aos Hebreus. Por isso nós devemos ter muita atenção às citações bíblicas para a gente não poder chegar a conclusões precipitadas. Segunda tese. Além disso, a cólera, a alegria, esses antropomorfismos, etc., são paixões. Paixões de um ser composto de alma e corpo. A alma é a forma do corpo. O ser composto tem paixões. Como se ensina, tratado sobre a alma, esse tratado de Aristóteles. Ora, estes sentimentos são atribuídos a Deus na Escritura. Então, novamente, uma prova escriturística que quer justificar que Deus é um composto de matéria e forma. Então, ele pega lá na Sagrada Escritura, Salmo 105, versículo 40. O Senhor inflamou-se de furor contra seu povo. Furor, um antropomorfismo, uma coisa humana, que vem atribuída a Deus. Logo, Deus é composto de matéria e forma. A segunda tese. A terceira tese. Ademais,
a matéria é princípio de individuação. Então, ora, não, vamos só lembrar o seguinte: a matéria é princípio de individuação. A forma, né, é unida à matéria, né, dá um indivíduo. Mas a matéria, por exemplo, Pedro e Paulo, né, nós podemos ver a argumentação de Pedro é um homem diferente de Paulo. O que significa isso? Significa que os dois participam da matéria e eles, como indivíduos, também possuem a forma, a alma, que dá sustentação à matéria. Então, Pedro é um, Paulo é outro, porque a matéria é princípio de individuação, né? Um é Pedro, outro é Paulo. Você vê através da questão da realidade do corpo de Pedro, o corpo de Paulo. O corpo de Pedro, a matéria, está unida à sua forma, à sua alma. O corpo de Paulo também está unido à sua forma, à sua alma. São princípios, né, de individuação. Ora, Deus parece, a hipótese, parece ser um indivíduo, uma vez que não se atribui a muitos. Logo, é composto, né, de matéria e forma. Por ser único, né? Por fato de ser único. Como a matéria dá a individuação, como a matéria, Pedro e Paulo são indivíduos, a matéria dá a individuação de um de outro, os dois compõem, têm a presença da forma, a alma, né? Mas participam da mesma matéria, porque são seres materiais, mas indivíduos separados, distintos. Então também a tese mostra que Deus parece ser um indivíduo justamente porque ele é único. Pelo fato de ser único, como um ser único tem como matéria como princípio da individuação, então logo Deus é composto de matéria e forma. Nós vamos ver que Deus é a forma, né, única, né, enquanto nele não vai existir matéria. Em sentido contrário, antítese. Todo composto de matéria e de forma é corpo. Matéria e forma formam um corpo. Pois a extensão é o que primeiro se faz presente na matéria, que individualiza. Ora, como se mostrou, Deus não é um corpo. Logo, não é composto de matéria e forma. Então, respondo. A primeira síntese. É impossível haver em Deus alguma matéria. Primeira afirmação. Aí vem, né, ele apresenta 3 argumentos antes de responder as teses. Então, a resposta dele. Porque matéria é o que está em potência. A matéria não é ato puro. A matéria é uma realidade em potência. Já se demonstrou que Deus é ato puro. Nele não existindo nada de potencial. A matéria é um potencial. É impossível, por conseguinte, que Deus seja composto de matéria e forma. Então, ele vai responder quanto a, né, na primeira
Reflexão. Por que a matéria não é um ato em si? Matéria é o que está em potência. É uma realidade que, do não ser, que se torna ser e que se torna depois não ser. Como ser humano, ele não existia antes, ele existe em determinado momento, depois ele morre. Né? Então, a matéria não é um ato em si, né? Mas a matéria tem uma realidade que é uma realidade em potência. Quando uma forma assume uma matéria, dá um indivíduo. Né? Então, isto aí dá um indivíduo que não existia, que existe, mas também que morre. Então, sendo Deus ato puro, ele é o ser em si. Nada tem de potência, ele é puro ato. Então, Deus não pode ser composto de matéria e forma. Exemplo, a alma é a forma do corpo, da vida do corpo. O corpo que não existe passa a existir, depois o corpo morre, né? Ele volta ao não ser. Então, a potência é uma possibilidade, é um ser possível. O ato em si é sempre aquele que antecede a todos, não existe potência em si mesmo, mas potencializa todos os outros seres. Então vamos lá. Segundo, porque a perfeição e a bondade de um composto de matéria e de forma lhe vem da sua forma. Então toda a realidade que vem da alma, perfeição, bondade, de um composto de matéria e forma, isto é, um ser vivo, vamos falar, um ser humano, né? Toda essa realidade, todas essas virtudes, perfeição e bondade, né, vem da forma, né, da alma, que é a forma do corpo. Portanto, é necessário que seja bom por participação. Ele não é, o ser que possui matéria e forma não é bom em si mesmo. Ele é um bom por participação. Na medida em que a matéria participa da forma. É a forma que vai dar essas realidades das virtudes, né, vivenciadas pelo ser humano. Corpo e alma, matéria e forma. Né? Ora, Deus, o bem primeiro, o bem em si, o bem primeiro e ótimo, não é bom por participação. Ele é bom por essência, né? Pela realidade de próprio Deus. Pois o que é bom por essência é anterior ao que é bom por participação. Porque se a alma ou a forma participa, ela participa de uma realidade maior. No caso aqui é Deus. Então, Deus é uma essência anterior, enquanto a forma é essência por participação, a alma, no caso. Então, é impossível, portanto, que Deus seja o composto de matéria e forma. Né? Então, nós vemos aqui, né, a perfeição e bondade de um composto de matéria e forma vem da sua forma, isto é, da alma. Então, o composto de matéria e forma, ele é bom por participação, ele não é bom em si. Bom em si é Deus. Na medida em que a matéria participa da sua forma, da alma, porque a alma participa da bondade em si de Deus. A alma não é a essência. A alma é uma parte, uma participação dessa essência, né? No caso, a alma participa do bom por excelência, que é Deus. Deus é o bem primeiro, bem ótimo, e por isso ele não é bom por participação. Ele é bom em si mesmo. Deus, sendo bom por essência, é anterior ao bom por participação, no caso a alma, a forma.
A alma, a forma do corpo, participa da bondade de Deus e não é boa em si mesma. Então, Deus não é composto de matéria e forma, como nós vemos aqui. Terceiro, porque todo agente age por sua forma, que dá ação, dá movimento. Portanto, conforme alguma coisa está para a sua forma, assim está para o fato de ser agente. Em consequência, o que é primeiro e agente por si, é necessário que seja forma por si mesmo e primeiramente. Então, no caso, está referindo a Deus. E Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. E pois, forma por sua essência, não composto de matéria e forma. Deus é forma por essência, mas ele não precisa, ele é vida por essência, ele não precisa ter matéria, né? Ele é um ser por essência, né? Por isso, ele não precisa da matéria. Respondendo, então, às teses. Quanto à primeira, deve-se dizer que atribui-se a alma a Deus por uma semelhança com o ato. Se queremos algo, isto vem da nossa alma. O querer, o agir, é um ato espiritual, vem da alma. Por isso se diz que agradou a alma a Deus, aquilo que agradou a sua vontade. Então ele responde à primeira tese, né? Essa primeira tese que buscava a argumentação, né, na carta aos Hebreus, né, que dizia assim: o meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás não agradará a minha alma. Então a resposta que ele dá a esta primeira tese, né, rebatendo essa primeira tese. Então, a alma é referida a Deus por uma semelhança com o ato. Por isso, né, se diz que agradou a alma a Deus, mas isso é uma forma de compreensão antropomórfica da realidade de Deus. Mas isso significa que agradou a vontade de Deus. Não a expressão propriamente dita deve ser dita como alma de Deus. Quanto ao a segunda tese, deve-se dizer que a cólera, antropomorfias, coisas parecidas são atribuídas a Deus por uma semelhança dos efeitos, diante da realidade que acontece, né, dos efeitos da ação, né, que acontece. Porque é próprio da pessoa encolarizada punir. Chama-se metaforicamente a cólera de Deus de punição. Quanto ao terceiro artigo, a terceira tese, deve-se dizer que as formas suscetíveis de serem recebidas nas matérias são individualizadas da matéria, que por ser o primeiro sujeito receptivo, não pode ser recebida em outro. Essa coisa deveremos parar um pouquinho. A forma foi feita para ser recebida em uma matéria. Ela, né, a forma, não pode existir unida, né, a forma só pode existir unida a uma matéria, quando está unida a um corpo, a uma matéria. A unidade forma e matéria formam um sujeito, individualizado. A matéria, sendo puramente indeterminada, não pode fazer determinação alguma a outra matéria. Enquanto a forma está ainda na mente, ela é incorpórea. Ela é uma noção. Está por si aberta uma quantidade de conteúdos a determinar, seja na mente, seja na realidade real, visto que a forma mais determinada pode realizar uma quantidade de exemplares materiais e que afeta a forma de sua realização. Então, dentro dessa questão, nós devemos pensar o seguinte: a forma
pelo contrário, por sua própria natureza, a alma que se une ao corpo e dá uma individualização, né, se torna um indivíduo, né, salvo impedimento vindo de fora, pode ser recebida em vários sujeitos. Mas a forma que não é suscetível de ser recebida da matéria, ele está falando dos anjos, né, que os anjos são seres incorpóreos e é subsistente em si mesma, uma referência aos anjos. Por isso mesmo é individualizada de modo a não poder ser recebida em outra, porque cada anjo é um anjo, a forma dá característica a cada um, né? E tal forma é Deus. Daí não se segue que ele tenha matéria. Deus é forma pura, né? Deus é uma forma pura e nele não precisa matéria. A matéria, então, ele é princípio de individualização. Por exemplo, a matéria, Pedro e Paulo são homens individualizados, um é um, outro é outro, né? Eles participam a unidade da forma e matéria em cada um, mas a matéria unida dessa forma vai dar aos seres humanos um ser individualizado. Um é Paulo, outro é Pedro. Mas a matéria é princípio, então, de individualização, porque um é Pedro, outro é Paulo. Nem toda forma é feita para cumprir, né, com a matéria, né, para se unir à matéria, né? Mas, embora elas são individualizadas por si, existem as formas puras, como nós vimos. Os anjos são incorpóreos. Deus é forma pura, não tem necessidade de matéria. Por ser individualizado, ele é um ser singular e único, mas não é material, não tem princípio de matéria em Deus. Então, Deus é um ser puro, individualizado, ele é um ser que não tem matéria, ele é forma pura. Depois nós preparamos para o terceiro artigo. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza? É o próximo encontro nosso. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.